Felipe até perguntou se era legal o grupo se reunir sem você. Legal? Felipe usou essa palavra? Perguntou Julius. Bom, não. Fui eu que usei, explicou Rebeca. Mas era o que ele queria dizer, e contei que costumamos nos encontrar depois na lanchonete e que você nunca foi contra. Só pede que contemos tudo a quem não estava para não haver segredo entre nós. Foi bom que Rebeca e Jill deram um espaço de tempo para Júlio se acalmar. A cabeça dele ardia com pensamentos negativos. Esse babaca, filho da puta traiçoeiro. Tentei ajudá-lo e eis a retribuição. Toda boa ação é castigada. Posso imaginar o quanto falou nele mesmo e que fez terapia comigo primeiro porque... Aposto uma nota que esqueceu de propósito de contar que fudeu com mais de 1000 mulheres sem ter qualquer afeto ou interesse por nenhuma. Mas Julius esqueceu tudo isso, afastou o rancor aos poucos e considerou os fatos ocorridos após a última sessão. Viu que, claro, o grupo insistiria para Philip ir à lanchonete e ele se sentiria obrigado a ir. Na verdade, Julius achava que estava em falta por não ter avisado Philip daquelas reuniões periódicas pós-sessão. E claro, o grupo iria perguntar por que Philip estava na terapia. Jill tinha razão, eles sempre perguntam a uma pessoa nova, e claro que Philip teria que contar aquela estranha história e o que combinaram, como não? Quanto à ideia de distribuir informação sobre o melanoma maligno, claro que foi para ser simpático com o grupo. Julius estava trêmulo, não conseguia sorrir, mas tomou coragem e continuou. Bom, vou me esforçar para falar nisso, Rebeca, me empreste esse papel. Dê uma olhada rápida. As informações médicas parecem corretas, por isso não vou repeti-las, só completar com o que aconteceu. Começou quando o meu médico percebeu uma mancha diferente nas minhas costas, que a biópsia confirmou ser um melanoma maligno. Evidente que por isso cancelei as sessões 2 semanas. Foram semanas duras, muito duras. Mergulhei fundo. A voz de Julius fraquejou. Como veem, ainda é duro. Parou, tomou fôlego e prosseguiu. Os médicos não podem prever, mas o importante é que acreditam que tenho pelo menos 1 ano de saúde. Portanto, esse grupo estará funcionando como sempre nesses 12 meses. Não esperem, vou dizer de outro jeito. Se a saúde permitir, me comprometo a ficar com vocês por mais 1 ano, quando então o grupo acaba. Desculpem a falta de jeito, eu não tenho prática nisso. Julius, sua doença é mesmo letal? A informação que Philip encontrou na internet, aquelas estatísticas sobre os estágios do melanoma, perguntou Bonnie. A resposta direta para uma pergunta direta é sim, é letal. Há grande chance da coisa me pegar. Sei que não foi fácil perguntar isso, mas agradeço sua objetividade. Bonnie, pois sou igual à maioria das pessoas com doenças graves. Detesto que os outros fiquem cheios de dedos comigo. Isso só faria me isolar e assustar. Preciso me acostumar com a nova realidade. Não gosto da ideia, mas o fato é que levar a vida como uma pessoa saudável e despreocupada, bom, isto está realmente acabando. Pensei no que Philip disse a Jill na semana passada. Será que serve para você, Julius? Perguntou Rebeca. Não sei se foi na lanchonete ou aqui no grupo, mas era algo sobre se definir ou definir sua vida através dos afetos. É isso, Philip? Quando falei com Jill na semana passada, respondeu Philip em tom medido e sem encarar ninguém. Mostrei que quanto mais apegos se tem, mais pesada fica a vida e mais sofre a pessoa quando perde isso. Schopenhauer e o budismo dizem que não devemos nos apegar a nada. Não acho que isso vá me ajudar, interrompeu Julius. Também não acho que essa sessão deva tomar esse rumo. Percebeu um olhar rápido e preocupado entre Rebeca e Jill, mas continuou. Pelo contrário, ter muitas ligações é fundamental para uma vida plena e evitá-las por achar que causarão sofrimento é uma boa receita para viver só pela metade. Não quero cortar o que você estava dizendo, Rebeca, porém acho mais adequado saber sua reação e a de todos em relação à notícia que dei. Obviamente, saber que estou com câncer causou emoções fortes. Conheço vários de vocês há muito tempo. Julius parou e olhou as pessoas. Tony, que estava jogado na cadeira, se aprumou. Bem, levei um susto quando você disse que o importante para nós era saber por quanto tempo você poderia continuar com o grupo.
Esse comentário me doeu, apesar de me acusarem de ser casca-grossa. Admito que pensei nisso, mas, Julius, o que mais me preocupa é o que isso significa para você. Quer dizer, você foi realmente importante para mim. Me ajudou em coisas muito difíceis. Quer dizer, tem alguma coisa que nós possamos fazer? Deve ter sido terrível para você. Concordo, disse Jill, e todos os demais concordaram, menos Philip, que ficou calado. Vou responder a você, Tony, mas antes quero dizer que estou bem emocionado e que há 2 anos atrás vocês não conseguiriam ser tão objetivos e demonstrar tanta generosidade. Respondendo à sua pergunta, foi terrível. Meus sentimentos vêm em ondas. Bati no fundo do poço nas 2 primeiras semanas, quando cancelei as sessões. Conversei muito com os meus amigos, com toda a minha rede de apoio. Agora, nesse momento, estou melhorando. A gente se acostuma com tudo, até com uma doença fatal. Na noite passada, ficou na minha cabeça a frase: a vida é só uma porra de perda após outra. Julius calou-se. Ninguém falou. Todos olhavam para baixo. Ele então disse: quero lidar com essa situação de frente. Aceito discutir as coisas. Não quero fugir de nada. Mas a não ser que façam uma pergunta específica, já falei bastante e não preciso da sessão inteira hoje. Quero dizer que tenho força para trabalhar com vocês aqui do jeito de sempre. Aliás, é importante para mim que continuemos, como sempre. Após um pequeno silêncio, Bonnie disse: para ser sincera, Julius, tenho um assunto para falar, mas não sei, meus problemas parecem insignificantes comparados com o seu. Jill olhou para cima e acrescentou: eu também. O meu caso, se aprendo ou não a falar com minha mulher, se fico com ela ou largo o navio afundando, tudo isso parece bobagem comparado com você. Philip achou que era deixa para ele entrar. Spinoza gostava de usar uma expressão latina, subespécie aeterminatis, que significa do ponto de vista da eternidade. Dizia que os fatos perturbadores do cotidiano ficam menos complicados se forem vistos sob a perspectiva da eternidade. Acho que esse conceito talvez seja uma ferramenta pouco valorizada na terapia. Talvez, nesse ponto, Philip virou-se diretamente para Julius, possa dar um pouco de consolo até para o grave problema que você está enfrentando. Vejo que você tenta me dar alguma coisa, Philip, e agradeço, mas agora, nesse momento, pensar numa visão cósmica da existência não é o remédio que me serve. Explico por quê. Na noite passada, não dormi bem. Estava triste por não ter conseguido apreciar o que tinha no momento em que tive. Quando jovem, sempre considerei o presente como uma preparação para algo melhor que aconteceria no futuro. E então, os anos se passaram e eu de repente estava fazendo o contrário e mergulhando na nostalgia. Não consegui valorizar cada instante e esse é o problema com sua sugestão do desapego. Acho que vê a vida pelo lado errado do telescópio. Gostaria de fazer uma observação, Julius, disse Jill. Acho que você não vai aceitar nada do que Philip disser. Aceito sempre uma observação, mas essa é uma opinião, Jill. Qual é a observação? Bom, é que você não tem respeitado nada do que ele oferece. Sei o que Julius vai dizer, Jill, interveio Rebecca. Continua não sendo uma observação. É uma hipótese do que ele sente. Essa foi a primeira vez que Julius e Philip se falaram, embora indiretamente. Acho também que Julius interrompeu Philip várias vezes hoje e nunca ouvi fazer isso com ninguém. Muito bem, Rebecca. Uma observação direta e correta, disse Julius. Julius, não estou entendendo bem essa história. É verdade que você ligou para Philip assim, de repente? Perguntou Tony. Julius ficou de cabeça baixa alguns minutos, depois disse: deve ter sido complicado para vocês entenderem. Bom, vou contar tudo ou tudo que lembrar. Após o diagnóstico da doença, fiquei desesperado. Achei que era uma sentença de morte, fiquei atordoado. Entre outras coisas ruins, pensei se tinha feito alguma coisa na vida que fosse duradoura, em algum sentido. Pensei nisso uns 2 dias e como minha vida é tão ligada ao trabalho, pensei nos pacientes antigos,